Havendo número legal invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Submeto ao plenário a redação da ata da sessão anterior que foi posta à disposição de Vossa Excelência. Algum reparo? Aprovada a ata da sessão anterior. Tem em pauta, na ordem de preferência, o agravo de instrumento em reclamação no físico, processo 2006-0028-491, da relatoria do desembargador Dilermando Mota, advogado Dr. Marcos Vinícius de Barreto. Senhor presidente. Suspeição do desembargador Cláudio Santos. Desembargador relator, é uma questão de ordem que, lamentavelmente, a gente tem que trazer, porque houve o falecimento de uma das partes. E aí os nossos poderes são revogados mediante procuração, são vários herdeiros. Ele foi sepultado, inclusive ontem, e aí a gente tem que pedir o adiamento para que eu possa regularizar essa representação dos herdeiros para os advogados habilitados. É o senhor Marcos Santos, é o caso, o fato é público. Foi ontem. Foi ontem, o caso é público. É o caso, então, de retirar de pauta. Perfeito, desembargador Dilermando. Então, fica retirado de pauta. Retirado de pauta. Ok, doutor Marcos Vinícius. Obrigado. Então, o seguinte seria o 4 do PJE, 080686377, 2018, da relatoria da desembargadora Judite Nunes, advogado doutor Tiago Cortes Meira de Medeiros. Presente? Presente. Desembargadora Judite, está em mesa? Bem, o relatório estava posto, se o advogado dispensar... Pode estar, Vossa Excelência dispõe do relatório. Enquanto eu entro aqui. Então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para a sustentação, doutor Tiago. Obrigado. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, hein? Senhora desembargadora relatora, senhora desembargadora, senhores desembargadores, nobre representante do Ministério Público, o caso, faticamente, ele é simples. Foi determinada a busca e apreensão contra algumas pessoas no âmbito da terceira vara criminal, e, dentre essas pessoas, 3 tinham a condição de advogados, né? Uma dessas pessoas é o impetrante, meu cliente constituído, em quem eu falo no nome dele, como advogado, e não como representante da OAB. Eu sou advogado do impetrante. E, nesta decisão, houve uma diferenciação. Eram 8 alvos, se eu não me engano, 5 pessoas sem ser advogado e 3 advogados. A decisão, para os que não eram advogados, a decisão deixa claro o seguinte texto na ordem de busca e apreensão. Apreender coisas achadas e obtidas por meio criminoso, descobrir objetos necessários à prova da infração, colher qualquer elemento de convicção, inclusive extratos bancários, contas, fotos, agendas, e vem o destaque. Qualquer material de mídia e informática, computadores, pendrives, CDs, DVDs, notebooks, celulares, entre outros. Com relação ao impetrante e aos demais advogados, foi suprimido esse texto relativo a mídias, CDs, DVDs e outros itens de informática. Então, o texto, a decisão é clara ao diferenciar esse texto. Os mandados foram com o texto suprimido em relação aos advogados. E peço vênia para ler o que diz a decisão em relação ao impetrante e mais 2 advogados. Apreender quaisquer documentos relacionados à presente investigação, tais como cartões, extratos, cópia de documentos pessoais e bancários, agendas, procurações, relações de indicação para a ALRN, atos de nomeação, exoneração, lotação, designação, fichas funcionárias, financeiras, anotações, divisões de valores, atentando-se para os direitos e prerrogativas previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 7º, parágrafo 6º, devendo os mandados ser cumpridos pelo próprio Ministério Público com auxílio de força policial nos endereços abaixo transcritos. O que é que acontece? Vai o Ministério Público na casa do impetrante, recolhe documentos, recolhe tudo que o mandado dizia, mas recolhe também
computador, 2 celulares e, inclusive, eu acho que tinha CDs, que ele olhou os CDs e não quis levar, mas levou computadores e celulares. Imediatamente, naquela oportunidade, inclusive eu acompanhei essa busca, lá em 2018, naquela oportunidade, sequer me deram a cópia da decisão, deram apenas o mandado. Quando eu comparei os mandados das pessoas que não eram advogados para os advogados, eu vi a diferença no texto e requeri imediatamente a restituição do material apreendido, porque o mandado não autorizou o recolhimento de mídias. Sua Excelência, o juiz, indeferiu o meu pedido de restituição, determinou a extração dos dados em 5 dias, se não me engano, e hoje, desse material apreendido, ainda resta, pessoalmente, que é de propriedade do impetrante, o seu celular, porque ainda não conseguiram extrair os dados. Ou seja, já vamos com mais de 7 meses. Mas o celular continua apreendido. Há bens que não são de sua propriedade, são da Assembleia Legislativa. Esses bens, obviamente, perdem o objeto pedido, mas há um pedido expresso de restituição desses bens, e, caso não sejam restituídos, aí sim vem o pedido no mandado de segurança na inicial, que todas as provas decorrentes desses bens apreendidos sejam declaradas nulas. Uma vez que a decisão restou clara em diferenciar o tipo de material a ser apreendido para os advogados e o tipo de material a ser apreendido para aqueles que não são advogados. Então, o pedido ele é exatamente no sentido de restituir os bens de propriedade do impetrante que ainda estão apreendidos ou declarar a nulidade das provas decorrentes desse material que foi indevidamente apreendido na visão do impetrante. Por essa razão, pede a concessão da segurança. Muito obrigado. Está disponibilizado e votado já, tem 11 votos. A senhora podia dizer que eu estou sem acesso aqui ao meu... Pois não, Excelência. Só dizer, só para concluir, só a conclusão. Eu estou denegando a segurança em conformidade com o parecer ministerial. Submeto à votação do plenário. E tem 11 relatora... votos aqui nesse sentido. Já está eletronicamente Já, votado, né, está ok. Eletrônico. Excelência, eu concedo a segurança. Vossa Excelência concede a segurança também. Mais um voto. Concluo o julgamento, a concessão da segurança nos termos do voto da relatora. Foi denegando? Eu fui denegando. Denegando. Eu estou denegando. O desembargador expedito que está alterando o voto e concedendo. O desembargador expedito aqui concede. O próximo é o 14 do PJE, no eletrônico. É uma revisão criminal 080-6889-75. Está em mesa, doutor João Paulo, Vossa Excelência? Está em mesa, senhor presidente. É o 14, exatamente. Não é? Eu queria só indagar se o advogado dispensa a leitura do relatório. O relatório? Sim. Vossa Excelência tem 15 minutos para sustentação, doutor Paulo. A minha suspeição está consignada. Viu, Consignada a Excelência? suspeição de Vossa Excelência. Pois não. PJE. Pois não, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, doutor Paulo. Senhor presidente desta corte, senhor relator, senhores embargadores, eminente representante do Ministério Público, colegas advogados, senhores serventuários, a minha presença nesta tribuna de defesa perante esta Corte de Excelência é apenas para realçar alguns pontos que foram colocados em revisão criminal. O autor, George Luiz de Araújo Leal, firmou em 2012 um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, através de diversos promotores, ou seja, em uma clara dimensão institucional. Nesse acordo, ficou muito bem definido que o Ministério Público faria a demanda de uma causa especial de diminuição de pena à razão de 2/3. Isto com base, à época, na Lei 9.807 de 99.
no transcorrer, no caminhar, no andar processual, em que o requerente foi condenado, não foi reconhecido pelo então juiz de conhecimento essa proposta do Ministério Público, essa demanda do Ministério Público. E entre a apelação, inclusive do próprio Ministério Público, que buscava exatamente essa diminuição de pena, e o julgamento pela Egrégia Câmara Criminal, veio o advento da Lei 12.830 de 2013, que em seu artigo 14 é muito claro, onde coloca uma cogência: deverá haver uma diminuição de pena de até 2/3. O que se busca aqui, senhores desembargadores, é a dicção clara do que é uma colaboração premiada. E o Supremo Tribunal Federal fez isso de modo bastante translúcido na PET 7074, em 29 de junho de 2017, na relatoria do ministro Edson Fachin. E diz: a colaboração premiada é um verdadeiro negócio jurídico, é um contrato entre, no caso, o Ministério Público e o réu colaborador. E seus termos devem ser observados. Escapa, portanto, com a vênia de vida, a reserva de jurisdição, que deverá, entretanto, o Poder Judiciário apenas verificar a sua regularidade formal, onde se verifica a espontaneidade, a efetividade, com a identificação do que foi dito pelo réu colaborador e, ao final, a consequência no processo. No presente caso, e é fato notório, isto teve a efetividade buscada, colhida. E o Ministério Público levou para o Poder Judiciário integrantes com a devida vênia desta corte e outros que, na realidade, terminou em condenação. Exatamente em razão do que foi inferido nas informações da colaboração premiada. Então, sem querer me alongar, o que se busca aqui é o reconhecimento de uma norma muito mais benéfica, que é a Lei 12.830 de 2013, cuja existência foi, no momento entre a apelação e o julgamento pela Egrégia Câmara Criminal, que com a devida vênia não observou a sua existência, que em seu artigo 14 é muito claro, na cogência, coloca como uma obrigatoriedade essa diminuição de pena de até 2/3. Nós temos, portanto, uma lei posterior, mais benéfica, e eu trago, nessa revisão criminal, certamente após o trânsito julgado, com base no inciso 3 do artigo 621 do Código de Processo Penal. Penso, com a devida vênia, que a Lei 12.813, em seu artigo 14, ao prever de forma clara o Instituto da Colaboração Premiada, tendo sido efetivado com resultados buscados pelo Ministério Público, em claro acordo institucional, na dicção do Supremo Tribunal Federal, deve ser observado o que foi proposto pelo Ministério Público ao réu colaborador. Inclusive, em detalhe, o próprio Procurador-Geral de Justiça, com a vênia de vida, repito, o próprio Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo Leite, em habeas corpus interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, pelo ora requerente, exarou um parecer exatamente nesse sentido que se faz referência nos autos. Então, senhores desembargadores, o caso razoavelmente simples, se propõe a observância do artigo 14 da lei que trata da colaboração premiada, 12.830, de 2013, de modo que
12.850, de modo que de 2013, que prevê de forma clara a diminuição que ora se espera. É o que se requer. Agradeço a atenção. O voto do relator foi pela improcedência da pretensão revisional. É isso, desembargador João Bordeus? O voto, o julgamento já está consolidado. O voto foi disponibilizado, já Isso. está aqui. Só fazendo um destaque, senhor presidente, que o acórdão, no caso em questão, foi da relatoria do desembargador Glauber Rego, em fevereiro de 2014. E Perfeito. no acórdão ele menciona, inclusive, expressamente essa mudança legislativa, e então eu encaminhei o voto nesse sentido de Perfeito. improcedência. Não há nenhuma alteração em plenário da votação, já fica, então, consolidado a votação pela improcedência da revisão criminal nos termos do voto do relator. Senhor presidente, só uma indagação. Pois não. Aqui é a conclusão da revisão como sucedâneo recursal, porque me parece que não haveria mais que a possibilidade de recurso. É uma revisão pela não aplicação de uma norma nova, é isso, excelentíssimo advogado? de revisão. Pois é, uma ação de revisão, claro. Mas, se é como sucedâneo de recurso, qual o recurso hoje que caberia? É assim que eu estou lendo a emenda, salvo engano. Caberia na ocasião da lavratura do acórdão, né, que já mencionou no bojo do voto, já tratava da questão. Então, já traz justificativa pela aplicação da lei nova do artigo 14? É isso? O acordo do desembargador Glauber já enfrentava a matéria. Ok, tá. Então, proclamado o resultado. Muito obrigado, doutor Paulo. O PJE ainda, mandato de segurança civil, é o 2 da pauta do mandato de segurança, processo 080 4634 47 2018, relatoria de desembargadora Judite Nunes, advogado doutor Felipe Munerra, Solon de Pontes Rodrigues. É isso, doutor? Perfeito, presidente. Felipe, tem duas suspeições aqui, uma do desembargador Cláudio e uma do desembargador Expedito. Senhor presidente, Gosto de... todos já votaram e a unanimidade aqui pela concessão, então eu acho que não... Eu vou consultar a relatora para... Diante da informação, eu dispenso a sustentação oral, excelência. Não vou tomar o tempo da corte desnecessariamente. Proclamo programado, desembargadora Judite, foi concedido unanimidade. Exatamente. Concedido a segurança nos termos do voto do relator, a unanimidade, em consonância com o parecer ministerial. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Vamos agora prosseguir no mandato de segurança liminar 2017-010-64-7, impetrante Rúbia de Medeiros Maia Campos, advogado doutor Igor Werner de Oliveira, impetrado é o secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, também o secretário adjunto de Saúde Pública, concomitantemente. É o primeiro da extra pauta do dia. Relatora desembargadora Judite Nunes. Está em mesa, excelência. É uma licença não remunerada para acompanhar cônjuge. Desde a liminar, que foi concedida a liminar, e agora eu estou concedendo a ordem. Vou ler a ementa. Constitucional Administrativo e Processual Civil, mandado de segurança, servidora pública estadual, pretensão de obtenção de licença não remunerada para acompanhamento de cônjuge. Artigo 88, inciso 2, a linha D, da Lei Complementar Estadual 122/94, em subsistência das teses estatais, necessidade de exame casuístico das circunstâncias fáticas apresentadas, aplicação válida da função social da norma jurídica, boa-fé evidente na conduta da impetrante, prestígio da unidade familiar tutelada pela Constituição Federal, ausência de prejuízo ao ente público, ato coator desprovido de fundamentação válida, conhecimento e concessão da segurança. Foi disponibilizado, mas se quiserem saber a
as circunstâncias fáticas da... Não é? Feita a votação, consonância com o voto do relator, a concessão da segurança. Conhecimento de concessão da segurança nos termos do voto da relatora. O próximo é o mandato de segurança columinado 2017-0048-624, impetrante Márcio Oliveira de Medeiros, advogado Dr. Marcos Antônio Inácio da Silva, impetrado é a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, Juscernate, Ente Público Estado do Rio Grande do Norte, procurador Ricardo George Furtado, relator desembargador Dilermando Mota. É isso mesmo, desembargador Dilermando? É, excelência. A emenda deve resolver. Constitucional. emenda- Pois não. Pois não, desembargador, pode... Constitucional e Processual Civil, mandado de segurança impetrado em face de ato judicial. Decisão que, acolhendo a alegação de incompetência relativa em preliminar de contestação, declina a competência para o juízo do lugar da sede da pessoa jurídica demandada, que é a Junta Comercial de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Então, declinou-se e ajuizou-se o mandado de segurança, inexistente de qualquer ilegalidade de teratologia, cumprimento da regra prevista no artigo 53, inciso 3º-A do CPC. A autoridade impetrada, que, além de cumprir o devido processo acerca do reconhecimento de incompetência relativa, após provocação do demandado, ainda teve a cautela de não extinguir o feito, apenas remetendo ao juízo competente. Processo virtual distribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, Mato Grosso. Regular a intimação do advogado impetrante, inexistência de prejuízo, insubsistência da pretensão de anular o ato judicial atacado. Denegação da segurança. Colho o voto dos senhores desembargadores. Alguma divergência, alguma discrepância do voto do relator? Vossa Excelência conclui, desembargador, denegando a segurança. Conclusão pela denegação da segurança nos termos do voto do relator. Na pauta do dia, temos os embargos à execução 2016-5287, distrito 4, embargante ao Estado do Rio Grande do Norte, procurador é Dr. Jancênio Alves Araújo, embargado Youssef Ali Abdu Júnior e outros, advogado Dr. Garian Barbalho Nascimento Leão, relatora desembargadora Judite. Execução de título judicial formada a partir do julgamento de ação mandamental. Policiais militares promovidos a segundo tenente PM. Execução das verbas devidas a partir da data da impetração. Cálculos exequentes apresentados com respeito restrito aos parâmetros legais e jurisprudenciais. Incidência do artigo 71 da Lei Complementar Estadual 122/94, no que tange ao 13º salário. Correção e juros de mora corretamente aplicados, pagamentos individualizados por meio de requisições de pequeno valor, improcedência dos embargos à execução. É assim que eu estou votando, Excelência. Submeto ao escrutínio da Corte. Alguma divergência do voto da relatora? Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora pela improcedência dos embargos à execução. O próximo são os embargos de declaração e mandado de segurança 2017-6011, dígito 8, onde é o embargante o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o procurador Dr. Vinícius Araújo da Silva, embargado Antoniel Fernandes da Silva Júnior, advogado Dr. Marcelo Henrique de Souza Torres, embargador, relatora é a senhora desembargadora Judite. Pois Vossa não. Excelência tem a palavra. Vou também ler a emenda e fica à disposição da Corte. Constitucional e administrativo, embargo de declaração e mandado de segurança. Acórdão embargado que confirmou os efeitos da decisão liminar. Exame percussiente das causas de violação do devido processo legal, no que tange ao feito administrativo que gerou a exoneração do embargado. Ausência de omissão nesse ponto. Reconhecimento de pontual omissão em relação à necessidade de delimitação dos efeitos do acórdão, função integrativa dos embargos, irregularidade formal no reconhecimento prematuro da revelia do embargado, anulação do processo administrativo a partir da citação, nisso que tinha que ter os efeitos a partir de quando?
Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos sem efeitos modificativos. Submeto ao escrutínio da Corte o voto de Vossa Excelência. Alguma discrepância do voto da relatora? Não. Proclamo nos termos do voto da relatora pelo acolhimento parcial dos embargos sem efeitos modificativos. O próximo, o voto é meu. Eu passo a presidência à desembargadora Judite Pois não, para Excelência. votar um agravo interno e recurso especial, desembargadora. Pois não, assumo daqui com muita honra. Pode Posso ler só identificar? Pode Pois não, identificar. desembargador. Se identificar, pode fazê-lo. Muito obrigado. Agravo interno e recurso especial em apelação civil 2018-5509, origem segunda vara da execução fiscal municipal e tributária da comarca de Natal, agravante ao município de Natal, procurador Dr. Herbert Alves Marinho, agravado Nelson Oliveira de Paiva, advogado Roldemes Bezerra Chaves Filho, processual civil e tributário, agravo interno, decisão que inadmitiu recurso especial, artigo 1040, primeiro do CPC, execução fiscal, IPTU, certidão de dívida ativa, substituição antes da aprovação da sentença para inclusão de novel proprietário, impossibilidade, súmula 392 do STJ, recurso repetitivo, julgamento do paradigma no RESP número 145472 da Bahia, decisão objulgada que se aliou à orientação fixada pelo STJ, argumentação do agravante suficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada, agravo interno conhecido e desprovido. É como voto. Pois não, Excelência. Alguma discrepância? Sem discrepância nenhuma. Está proclamado a unanimidade de voto nos termos do voto do relator. Devolvo à presidência, Excelência. Fim dos processos físicos, vamos agora para os processos eletrônicos. Eu verifico aqui que todos os processos foram computados os votos, se encontram já todos digitalizados. E tecer algumas considerações sobre alguns processos. Pois não, Excelência. É até para justificar a minha divergência a esse processo número 6 da relatoria do desembargador Expedito. Nós temos, historicamente, concedido a segurança nesses casos em que houve a supressão de uma gratificação do servidor pelo presidente da Assembleia Legislativa, sem que fosse procedido o processo administrativo. Eu até admito que é possível que a gratificação seja absolutamente inconstitucional, mas que não foi obedecido o devido processo legal. Daí a minha divergência, só para justificar a divergência. Inclusive, aqui nesse próprio tribunal, todos os que foram exonerados a partir de decisão do Supremo foram reintegrados sob essa alegação, embora tenha havido o devido processo legal. Então, só para justificar aqui, pedindo vênia ao relator, pela divergência quanto ao número 6. Exato. Senhor presidente, pela ordem, era justamente isso que eu ia justificar o meu voto, acompanhando o relator, que a situação deste processo é idêntica àquela que foi relatada pelo desembargador Cornélio. É que o pedido formulado na inicial, ele não pede que seja assegurado o contraditório em ampla defesa, mas que seja implantado de imediato o pagamento. Dentro do Sim, mas então, naquela oportunidade, foi decidido aqui no pleno que... mas se eu não participei, ou que tenha participado de um voto, eu dou uma votação... Foi idêntico e igual ao... eu queria concluir, eu estou apenas justificando. De um paradigma errado, por que eu vou continuar no erro? Agora, aqui no acórdão, é só para... Ok, então a conclusão... Não, eu quero justificar agora. Pois não. Aqui o que está no acórdão é sem o devido processo administrativo. Possibilidade. Sem o devido processo administrativo, possibilidade. Então, eu estou justificando a minha divergência, independentemente de ter sido votado 1, ou 2, ou 10. Eu não estou
Interessado, estou só justificando minha divergência. Não, É o número 6. Esse é o voto de Vossa Excelência. Eu estou justificando o meu voto. E estou dizendo que estou votando, senhor presidente, desembargador Cláudio, é porque naquela ocasião o pleno aqui decidiu que a inicial não havia pedido para que fosse assegurado o contraditório e ampla defesa, como é feito aqui nesta oportunidade também. Pede fazer a leitura do que está formulado aqui na inicial. A concessão da segurança para ratificar a liminar, determinando a autoridade coatora que efetue o pagamento do servidor da Assembleia em sua totalidade justa e devida. Ele não pede para que, como foi os casos aqui que foram julgados aqui no tribunal, em face da presidência, naqueles em que foram eles exonerados pela presidência do Tribunal de Justiça. Naqueles foi pedido que fosse assegurado o contraditório e ampla defesa, diferente do caso concreto. Eu estou só justificando. É claro. Mas o tribunal está aceitando que se tire uma gratificação sem processo administrativo. É isso que se trata. De que se trata, como dizia o ministro? Então, está se aceitando que se retire uma gratificação. Concluiu o voto de Vossa Excelência, desembargador Cláudio. Então, eu proclamo o resultado, foi por maioria, vencido os desembargadores nestes 6. Vencido os desembargadores Cláudio Santos, Maria Zeneide e Ibanez Monteiro. Impedimento da desembargadora Judite Nunes. Muito bem, é isso que eu queria que O voto está contabilizado. Acompanhando. Ela também acompanha o relator. Zeneide. Então, Vossa Excelência... O desembargador Dilermano não votou. Não, estamos aqui apenas pela ordem. O desembargador Saraiva está de licença. Só falta o desembargador Dilermano. Só falta Vossa Excelência, desembargador. O desembargador Dilermano, Vossa Excelência, então, vota como relator. Nesse anterior, não é? Ok. Proclamando o resultado nos termos do voto do relator número 6, conforme os votos já digitalizados. Um outro destaque aqui é o 9 e o 10. Vossa Excelência, permite, desembargador? Pois não. Presidente. A justificativa para discordar do relator, e aí eu peço venha, por entender que o mandato de segurança ele foi utilizado como sucedâneo da ação de cobrança. E aí havia inadequada, por essa razão eu estou denegando a segurança. E aí, redatora para o acórdão fica a desembargadora Zeneide. Não, relator para o acórdão é porque é impedida a desembargadora Zeneide. Nos dois? É o 17º procurador. Não, o 10º. Não, só no nono, no 10º não. Então, no nono fico eu, no 10º a desembargadora Zeneide. Zeneide. Conforme, ok. Mais algum destaque? Alguma? 17. Ação direta de inconstitucionalidade. Requerente Procurador-Geral de Justiça. Requerida Câmara Municipal de Açu. Advogado João da Cruz Fonseca Santos. Só uma anulação dos efeitos. Eu estou mantendo a minha posição com efeito extum, que é uma ação direta de constitucionalidade proposta pelo Ministério Público. E eu acho que essa lei foi feita, elaborada e votada com uma certa má-fé, e eu não vou absolutamente passando a mão na cabeça. De qualquer maneira, senhor presidente, alerto que para modificar os efeitos extum, senhor presidente, tem que ter 2/3 do tribunal para votar. É isso aí, o quórum qualificado. Nós temos o quórum aqui, segundo a assessoria. Agora, mas o que nós temos registrado neste tribunal é que o quórum de 2/3 tem que ser exercitado com todos os desembargadores, sob pena de se pedir a unanimidade, por exemplo, quando tiver 10. Essa é que é a máxima do Supremo Tribunal Federal, e aqui nós temos seguido essa linha. Porque se a gente for estabelecer a regra de 2/3, comente com 10 desembargadores, vai se requerer a unanimidade. Então, sempre nós temos providenciado aqui a presença de todos os desembargadores. Ok. Isso aqui estamos em sede de embargo, desembargo de declaração. Mas modifica os efeitos. Perfeito, que é o mais claro, ter feito modificativos, infringentes. Então, o processo mais conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, desembargador Expedito Ferreira.
Ex nunc. Ex nunc. Se concluir a votação hoje, fica sem o... Temos 13 votos para a modulação. Bem, o seguinte, mais algum destaque de algum outro? Julgado. Mas como modulação? Com modulação, temos 13 votos. Mas não tem 13 favoráveis à modulação. Não é? Nós só temos 11 desembargadores. 12 como presidente. O presidente vota, então tem modulando. 10, não, tem 10 votos pela modulação? Tem, 10 votos. pela modulação? Então tá. Tem 9, não? Com o presidente, 10, Baneiros. Tá. Ok? Não, 5 votos não proferidos. Aqui na... Não, mas aqui não, desembargador. Na meu... Mas o processo do eletrônico, o resultado é o que está escrito aqui. Eu não computei o meu, desembargador Cláudio. Pode. Então, processo votado, concluído com efeitos ex nunc. Ex nunc. Ex nunc, desculpe. Mais algum destaque? Eu estou justificando aqui minha divergência. Em qual, desembargador? No 18. 18 é o mandato de segurança civil, número 0801571, impetrante Shirley Maria Barros da Silva, advogada Sulamita Câmara da Rocha. Impetrado é o presidente do Tribunal de Justiça. Há uma lei que impede a progressão. Então, isso foi mantido nas 2 últimas administrações e agora nós estamos reabrindo a porta, né? Então, temos que ter a exata noção de que estamos permitindo a promoção, a progressão funcional de funcionário do tribunal contra a lei e abrindo um precedente igual o GTNS, né? Então, temos que ter plena consciência do que a gente está votando para depois não reclamar. É verdade. É o 18. Mas a gente não vota a progressão de professor todo dia? Mas o professor, ele faz da lei de responsabilidade fiscal. Não tem uma lei específica como tem aqui no Tribunal de Justiça. Bem, a votação neste mandato de segurança civil identificado é por maioria, segundo a nossa votação aqui no computador, vencido o desembargador Cláudio Santos pela concessão da ordem. Mais algum destaque? É um processo de ação penal de recebimento. É uma revisão criminal, né, desembargador? Eu tinha pedido vista, também está votado. Então, senhor presidente, particularmente as minhas discordâncias estão mantidas. Ok, é o 20º e o 21º, então. Nós tínhamos o conflito de os conflitos de competências foram já devidamente votados e computados os votos. Esse 21, a título só de consideração, se trata de uma ação por ter sido encontrada munição com o acusado aqui, o Wendel Wagner Cortei de Almeida. Então, eu estou trabalhando aqui com o princípio da insignificância. Ok, então dou por concluída a votação dos processos eletrônicos. Senhor presidente, só para destacar, o 15º ainda, e esse eu acredito seja o último, é na relatoria da desembargadora Judite, tem uma revisão criminal. 15º, senhor presidente. 15º, revisão criminal 08088, requerente Ariosmar Moreira. É isso aí, desembargador Glauber? É isso. É que a desembargadora Judite dá... o 15 na pauta do dia do processo eletrônico. É isso. E só justificando a divergência, senhor presidente, é por entender que, no caso concreto aqui, a fundamentação das circunstâncias judiciais, elas se mostraram adequadas e não caberia em revisão criminal fazer a sua revaloração. Obviamente, pedindo vênia aí a relatora, a desembargadora Judite. Só justificando, senhor presidente. Então, esse foi proclamado por maioria, vencido o desembargador Amilcar Maia. Procedência parcial do pedido.
E Glauber também. Embargador Glauber também. Embargadora Zeneide. Ok. E doutor João por Deus. Então, não havendo mais propostas a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão.